Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3. Assim está escrito: Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é o texto que vamos meditar, e falando sobre 7 títulos de Jesus registrados na Epístola aos Hebreus. Observando que o intuito do escritor aos Hebreus foi trazer aqueles elementos que apontavam para Cristo, e agora, o Senhor tendo vindo e manifestado-se ao mundo, então o escritor aos Hebreus, ele traz aquelas figuras do Antigo Testamento e coloca diante de Jesus, e apresenta Jesus como superior a todas aquelas figuras e tipos que foram mostrados ao longo do Antigo Testamento, apontando para Cristo. E observe que o escritor aos Hebreus, ele tem o intuito de exortar, encorajar e animar aqueles irmãos, visto eles estarem atravessando por provas muito profundas e precisavam sempre estar sendo relembrados do amor, da misericórdia, das obras poderosas que foram realizadas pelo Senhor Jesus Cristo, para que eles se mantivessem firmes. E o escritor dessa epístola, dentre outras coisas, ele procura apresentar Jesus sempre como sendo superior. Depois vamos falar sobre os títulos. Aqui no capítulo 1 ele mostra Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Ele, para tornar-se homem e vir realizar a obra do Pai, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Porém, ele divino, ele é superior aos anjos. Então, Cristo, como Filho de Deus, ele é superior aos anjos. No capítulo 2, ele vai mostrar que Cristo, além de ser superior aos anjos, ele é o sumo sacerdote idôneo. E ele é superior aos sumos sacerdotes. Também ele é superior a Moisés. Ele é superior aos sacrifícios que foram feitos. Ele é superior ao tabernáculo. O sacrifício de Jesus foi superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. Porque os sacrifícios do Antigo Testamento eram feitos com sangues de aves e de animais. O do Novo Testamento, registrado em Hebreus, foi feito com o sangue de Jesus. Portanto, ele é superior. Então, o escritor tenta trazer à lembrança daqueles irmãos a superioridade de Cristo, não para uma ostentação, mas mostrando a realidade da vida de Jesus. Jesus, ele é Deus, ele é Senhor. Ele se deixou fazer-se homem para vir realizar um trabalho para Deus, o Pai. Em feito isto, o Pai o glorificou e o levou de volta a estar à sua destra. Então, é muito interessante nós observarmos isto. Agora, os títulos com os quais o escritor desta epístola refere-se a Jesus, existem vários, mas nós vamos focalizar apenas em 7 títulos. Inclusive,
Um deles está nesta referência que li. Diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então aqui, o título de Jesus, neste capítulo 1, versículo 1, é Filho. Ele é Filho de Deus. E como Filho, Deus o Pai o constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele não somente é Filho, mas ele é o resplendor da glória e a expressa imagem da pessoa de Deus, com o poder de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui Jesus, ele é apresentado como filho. Moisés foi apresentado como servo. Jesus é apresentado como filho, filho de Deus, filho unigênito de Deus, único da espécie. Não há nenhum filho de Deus semelhante a Jesus. Jesus, por isso, ele é dito o filho unigênito, o único da espécie. Totalmente gerado por Deus, sem nenhum contato com a corrupção, com a contaminação do pecado. Mas aqui o escritor apresenta Jesus como filho. E como filho, Deus o Pai diz que ele é herdeiro de tudo. E quando Paulo escreve numa de suas cartas, ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Claro que mediante a redenção efetuada por Jesus e o chamado que ele fez a nós para a salvação. Então, a partir de então, nós somos adotados na família divina e passamos a ter o direito à herança, que o próprio Deus condicionou que fosse desta forma. Não somos nós que estamos exigindo, mas é Deus que prontamente colocou diante de nós a oportunidade de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, aqui neste primeiro capítulo, Jesus é retratado como filho, filho de Deus, filho do Altíssimo, chamado também filho do homem. E ele sempre usava esta expressão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus apresentado aqui como filho, o filho legítimo, o filho da mesma natureza do Pai, é Jesus. Outro título de Jesus que nós encontramos nesta epístola aos Hebreus está no capítulo 2, o versículo 10, onde está escrito assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então aqui Jesus é chamado o príncipe da salvação. O príncipe, aquele que realmente representa, porque identificou-se, pagou o preço, esteve disponível e ele com isto foi consagrado através das aflições como o príncipe da salvação. Então, neste capítulo 2, o versículo 10, o título que Jesus recebe é Príncipe da Salvação. No capítulo 1, ele é o Filho. No capítulo 2, ele é o Príncipe da Salvação. No capítulo 3, o versículo de número 1, nós encontramos um outro título referente a Jesus. E diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo da nossa
confissão. Apóstolo é aquele que é enviado. E o Pai enviou, Deus enviou o seu Filho. E ele disse, assim como o Pai me enviou. Na ocasião, ele disse aos discípulos, também eu vos envio a vós. Então, Jesus foi enviado. Enviado como apóstolo. Apóstolo é quem vai abrir o caminho, quem vai desbravar, quem vai trazer uma realidade até então desconhecida das pessoas. O apóstolo é aquele que vai, é o enviado, não é aquele que fica preso dentro de quatro paredes, não. O trabalho do apóstolo é ser enviado, à semelhança de um missionário. Ele é um apóstolo. E Jesus foi chamado aqui também como apóstolo da nossa confissão. Então, a nossa confissão é a fé que foi entronizada no nosso coração, selou a nossa vida, firmou em nós os princípios de acordo com a palavra de Deus e passou a ser também a nossa confissão, ou seja, a nossa declaração de fé na pessoa de Jesus, aqui sendo como o nosso apóstolo. Hoje todo mundo quer ser apóstolo, mas não tem a finalidade pela qual Jesus realizou a sua condição de apóstolo aqui na terra. Jesus foi apóstolo, Jesus foi profeta, Jesus foi sacerdote, Jesus foi mestre, Jesus foi evangelista, ele evangelizava. Então Jesus desempenhou aqueles dons ministeriais, todos que estão relatados lá em Efésios, como sendo apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, e por aí vai, pastores e doutores. Então nós encontramos neste capítulo 3, o título é Jesus Cristo, apóstolo da nossa confissão. Confissão. E a palavra de Deus diz que nós precisamos confessar a Cristo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que Deus lhe deu o nome soberanamente para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, faça confissão de que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Então, observamos aqui o terceiro título que o escritor de Hebreus deixa registrado neste capítulo 3. No capítulo 4, no versículo de número 14, nós vamos encontrar um outro título referindo-se a Jesus. Assim está escrito: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E continua: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então aqui, Jesus é apresentado como sumo sacerdote. O sacerdote mor, porque existe os sacerdotes e existe o sumo sacerdote. E Jesus é o sumo sacerdote. E aqui nos mostra que ele penetrou nos céus para, com o seu sacrifício, oferecer-se como oferta em holocausto a Deus. Então, Jesus, como sumo sacerdote, ele está sempre pronto para ouvir os nossos pedidos, as nossas necessidades e interceder por nós.
o trabalho do sacerdote é fazer intercessão. E a palavra de Deus diz que ele está à direita de Deus Pai, onde intercede por nós. Então, Jesus é o intercessor, é a função do sacerdote. Mas ele não é somente um sacerdote, ele é o sumo sacerdote. E conforme diz-nos a palavra de Deus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Todos os sacerdotes do passado descendiam da tribo de Levi. Mas Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e ele veio da tribo de Judá. Então, Jesus é o sumo sacerdote. Quando se diz de Melquisedeque, fazendo referência que ele não tem princípio de dias e nem fim de dias, ou seja, ele é eterno. Então, Jesus é um sacerdote, um sumo sacerdote eterno. Então, ele não teve princípio e ele não terá fim. Assim como Deus é eterno, Jesus, como Deus, também é eterno. O Espírito Santo é eterno. A palavra de Deus é eterna, mas ela permanece no céu para sempre. Então, neste quarto ponto, nós encontramos aqui no capítulo 4, Jesus sendo apresentado pelo escritor como sendo o sumo sacerdote que penetrou nos céus. Todos os anteriores a Jesus não penetraram nos céus. Existia o tabernáculo, existia o pátio, existia o lugar santo, até onde os sacerdotes iam, existia o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Ali só entrava o sumo sacerdote e uma vez no ano. Agora, Jesus é o sumo sacerdote que penetrou nos céus, não para ir lá uma vez ao ano, mas para lá ficar por toda a eternidade. E enquanto houver o desenrolar do plano da salvação estabelecido de Deus aqui na terra, ele continua exercendo esta maravilhosa função de interceder. Interceder pelos pecadores, interceder pelos salvos. Foi o que Jesus disse quando ele fez a oração chamada sacerdotal. Lá no capítulo 17 do Evangelho escrito por João, ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então ele fez a oração intercessória, que é o qualificativo do sacerdote. Porém, Jesus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, neste capítulo 4, nós encontramos a figura ou o título de Jesus como sumo sacerdote. Então, já vimos no capítulo 1, Jesus como filho. No capítulo 2, Jesus como príncipe da salvação. No capítulo 3, como o apóstolo da nossa confissão. E agora, no capítulo 4, Jesus como sumo sacerdote. Agora, no capítulo 6 e o versículo de número 20, nós vamos observar outro título a respeito de Jesus. Diz assim: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então diz aqui, Jesus, nosso precursor. Quando falamos de precursor, nós nos lembramos de João Batista. João Batista foi uma voz que clamava. Ele foi o precursor, aquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Então ele veio adiante do Senhor, ele veio na frente para preparar o caminho. E aqui nós encontramos agora Jesus sendo o nosso precursor. Quer dizer, ele foi na frente. E ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe diria, mas vou preparar-vos lugar. Se eu for vos preparar lugar,
verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus foi na frente. Jesus foi o nosso precursor na ressurreição. Jesus foi o precursor na ascensão. Jesus foi o precursor diante da presença de Deus em preparar lugar para cada um de nós. Porque quando chegar o momento, nós vamos ser, se estivermos dormindo em Cristo, vamos ser ressuscitados e vamos ser arrebatados. Jesus foi assunto aos céus, foi levado. Nós também seremos levados. Só que para nós o termo é arrebatado. E vamos também desfrutar das moradas que Jesus foi na frente preparar para todos nós. Então Jesus, como precursor, é aquele que vai na frente, aquele que assume a dianteira. Observe que quando Jesus chamava as pessoas, ele sempre dizia: vem e segue-me. Ora, se é para me seguir, não é para me ir ao lado, não é para me ir à frente, é para me ir atrás. Então Jesus vai caminhando e eu vou seguindo. Ele é o precursor. Tanto é que Pedro disse que ele deixou-nos as suas pisadas, deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então, onde Jesus passou como precursor e deixou marca das suas pisadas, nós agora temos que caminhar por ali, de acordo com a vontade de Deus, e seguir o caminho diante da presença do Senhor Jesus. Então, ele é o precursor, aquele que vai na frente, aquele que vai abrindo o caminho. Então, isto é Jesus para nós. Neste capítulo 6, em quinto lugar, Jesus é o nosso precursor. Vamos observar também no capítulo de número 9 e o versículo de número 15, que assim está escrito, 9 e 15 de Hebreus. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E por isso é chamado mediador. Então Jesus aqui é chamado de mediador. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: porque há um só Deus e mediador, Jesus Cristo, homem. Mediador é aquele que intermeia a condição de um para o outro. Por quê? Qual era a nossa condição? Deus, no estado de santidade, nos criou para esse estado. Mas com a entrada do pecado, todos nós fomos corrompidos, perdemos esse estado de santidade, fomos separados de Deus, nos tornamos inimigos, pecadores, corrompidos e, certamente, na condição de pecador, nós não tínhamos acesso e comunhão a Deus. Então, sendo o homem pecador, procurava de muitas formas aproximar-se de Deus, mas nenhuma das maneiras propostas pelo homem pôde ser aceita, porque Jesus disse que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Não havia um justo, nem sequer um que fizesse o bem, porque todos se extraviaram. Então, o homem pecador procurando aproximar de Deus sem condições, porque tudo que fizer vai levar a marca do pecado. Um Deus santo que não pode compactuar com o pecador. Então, o que acontecia? Havia um grande abismo. Isaías falou sobre isso no capítulo 59. Ele diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então, um abismo. Não tinha comunicação. Como este Deus de amor já havia planejado, ainda antes da fundação do mundo, o plano da redenção, através do seu Filho Jesus Cristo,
Então, Jesus, quando veio e assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, ofereceu-se como sacrifício, foi aceito por Deus. Então, Jesus tornou-se agora o mediador. O mediador é aquele que está no meio de duas pessoas. No caso aqui, o homem e Deus, o homem pecador e Deus santo. Como pode haver este contato? Não tem meios. Jesus veio, entregou a vida em sacrifício e tornou-se mediador. Estendeu-nos a mão da misericórdia, do amor, e nos levou à presença de Deus o Pai. Então, por meio de Jesus, nós somos levados ao Pai. Por isso que diz a Bíblia, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pedro, pregando em Atos, ele disse, em cima da terra e embaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser unicamente o nome de Jesus. Então, Jesus foi este mediador, este pacificador, que estendeu a mão a dois que estavam distantes e uniu-os. E diz-nos a palavra de Deus que pelo sacrifício ele trouxe-nos à presença de Deus. Então aqui Jesus é chamado mediador do Novo Testamento. Então mediador é aquele que media, é aquele que faz as duas partes chegarem num acordo, num consenso, numa união, numa reconciliação. Então Jesus, como mediador, é isto que ele faz. Este é um dos títulos que o escritor aos Hebreus deixa registrado aqui no capítulo 9 e o versículo de número 15, em sexto lugar. E em sétimo lugar, nós observamos no capítulo 12 da epístola e o versículo de número 2, está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui, Jesus é chamado de autor e consumador da fé. Isto significa dizer que a fé tem origem em Jesus e tem a sua consumação também em Jesus. Como quem diz, ele é o princípio e o fim com respeito à fé. Então ele é o autor e o consumador da fé. Este é um dos títulos de Jesus. E a exortação é para que nós, olhando para Jesus. Então, quando nós caminhamos na vida com Deus, nós caminhamos para frente e para o alto, olhando para Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e o consumador da fé. Então, nesta condição, nós o servimos e nós o olhamos. Então, aqui, em sétimo lugar, Jesus é chamado o autor e consumador da fé. E, por fim, no capítulo 13, o versículo de número 20, está escrito assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. Então, nesta última referência citada, nós vemos aqui o título dado a Jesus como sendo grande pastor de ovelhas. Pedro disse, ele é o sumo pastor. Lá em João deixou registrado, ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O escritor aos Hebreus disse que ele é o grande pastor das ovelhas. É aquele que vai atrás das ovelhas, que busca, que cuida, que alimenta, que ampara, que protege, que dá segurança às ovelhas. É Jesus, o verdadeiro e grande
pastor de ovelhas. Ele exerceu este trabalho importante quando veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Teve compaixão daquele povo que andava errante pelo caminho e veio para salvá-los e libertá-los. Então veja como é interessante estas 8 referências retratando sobre 8 títulos a respeito de Jesus na Epístola aos Hebreus, fora outros que, com um estudo mais apurado, pode encontrar ainda outros títulos espalhados por aqui nesta epístola. Mas estes 8 são suficientes para nós glorificarmos a Deus em saber quantas coisas boas nos são oferecidas através de Jesus, principalmente destes títulos que são referenciados na Epístola aos Hebreus. Este escritor, certamente, ele recebeu de Deus uma graça, uma profundidade espiritual para trazer estas verdades e ligar o livro de Levíticos com o livro de Hebreus e fazer o comparativo, colocando em destaque a pessoa de Jesus. Então, tudo que aconteceu em Levítico, com Jesus, tudo é superior, é melhor. Mas o que aconteceu em Levíticos apontava para o futuro. E as pessoas viviam na expectativa do que Levíticos estava mostrando. Mas quando veio Jesus, houve o cumprimento. Então agora, Jesus, o maior, o melhor, o incomparável. Então nós observamos 8 títulos de Jesus. No capítulo 1, versículos 1 e 2, nós encontramos ali Jesus como filho. No capítulo 2, versículo 10, Jesus como o príncipe da salvação. No capítulo 3, versículo 1, Jesus como apóstolo da nossa confissão. No capítulo 4, versículo 14, Jesus como sumo sacerdote. No capítulo 6, versículo 20, Jesus como nosso precursor, aquele que vai à frente, que abre caminhos. Em sexto lugar, no capítulo 9, versículo 15, Jesus apresentado como mediador de uma nova aliança. No capítulo 12, em sétimo lugar, no capítulo 12, versículo 2, Jesus apresentado como autor e consumador da fé. E no capítulo 13, versículo 20, em oitavo lugar, Jesus apresentado como grande pastor de ovelhas. Grave isso. Regozije-se nestes títulos de Jesus, nesta epístola maravilhosa, e desfrute das bênçãos de Deus, da comunhão, em saber do cuidado, da maneira como Jesus se qualifica diante de Deus, e tudo isto em nosso benefício, a nosso favor, para nos conduzir, para nos levar a experimentar, desfrutar e participar das coisas gloriosas de Deus que estão estampadas nestes títulos que foram dados ao Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.